18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você sempre aí no melhor Mix do Brasil. No ar, mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Carlão. Enfim, sextou com muita informação. Mix. Lembrando aí, querido ouvinte, nesta sexta você pode participar todas 18 horas, hein? Nosso WhatsApp está à sua disposição, liberado para você a partir de agora, tá? Participe aí, acione 994887592. Carlão, a gente quer saber dos nossos ouvintes o que eles estão pensando sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas nas nossas reportagens. Manda um alô pra gente. Mix. Agora começando 18 horas com os destaques do dia. Deputado Alberto Neto é oficializado como pré-candidato a prefeito pelo PL, que é o Partido Liberal. Amazonas registra mais de 3 mil casos de dengue nesse primeiro trimestre de 2024. 273 mil jovens amazonenses não trabalham e nem estudam, a chamada geração neném. Algoritmo desenvolvido por universidade projeta o futuro da Amazônia. Hora 6h03. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta sexta-feira, 22 de março de 2024. Você confere a partir de agora no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, nesse primeiro trimestre deste ano, o Amazonas já registrou 3.130 casos de dengue. É séria coisa. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas ao divulgar um novo boletim epidemiológico, Nathalie. A confirmação dos casos é feita, Carlão, por critério laboratorial ou também por critério epidemiológico. Felizmente, o número de mortes investigados como sendo por dengue permanece inalterado em 7 casos. Essas mortes ocorreram em Manaus e também nos municípios de Lábrea, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Codajás. Só aqui na nossa capital, Manaus, Carlão, são 3 óbitos em investigação, sendo que o último entrou nos registros de investigação do Ministério da Saúde no fim do mês de fevereiro. Nathalie, já no interior do estado, os dados apontam 4 mortes suspeitas de dengue. No entanto, é preciso ainda finalizar as análises técnicas por parte dos órgãos de vigilância em saúde para poder aí oficializar as causas de óbito. 6h05, você no melhor Mix do Brasil, começando 18 horas. 18 horas. Olha só, hein, com a 5ª mudança do comando da Secretaria de Saúde do Estado, só no governo Wilson Lima, o Tribunal de Contas do Amazonas pretende firmar termo de ajustamento de gestão com nova Secretaria de Saúde, Nayara Maksud, a nova secretária, no caso. Exatamente, Carlão, né? Porque mudou o secretário, mas os graves problemas nos hospitais continuam sem solução. São aquelas situações que a gente mostra diariamente aqui no 18 horas. Temos aí uma fila interminável de pacientes esperando por uma cirurgia eletiva, por um exame de cateterismo, por uma consulta com um especialista e até mesmo, Carlão, aguardando remédios que hoje estão em falta na Central de Medicamentos do Estado. Ou seja, praticamente todos os procedimentos, né, Nathalie Moraes, de um hospital. E para discutir essa situação crítica no sistema de saúde, teve encontro hoje, hein, na sede do Tribunal de Contas do Estado. A nova secretária de saúde, que é a Nayara Maksud, se reuniu com o presidente do TCE, a conselheira Yara Lins, para tratar do termo de ajuste de gestão para corrigir falhas encontradas na gestão da saúde pública do Estado. Vamos agora conhecer mais detalhes desse encontro com a repórter Odineia Araújo. A nova secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Maksud, cumpriu essa semana uma agenda de visitas a órgãos de controle e instituições parceiras, com o objetivo de fortalecer as relações entre elas. Nessa quinta-feira, a secretária de Saúde esteve com a conselheira presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins. Na ocasião, as duas alinharam tratativas visando a assinatura de um TAG, um termo de ajustamento de gestão. Entre os objetivos desse TAG
está o de resolver questões identificadas durante inspeções realizadas pelo programa Blitz TCE em 4 unidades de saúde do estado esse ano. Na ocasião, em fiscalização ao Hospital 28 de Agosto, realizada em fevereiro, o TCE detectou superlotação na unidade, falta de remédios e de materiais cirúrgicos e de proteção aos trabalhadores, além de salários atrasados, como relatou o secretário de Inteligência do TCE, Sérgio Fontes. Só temos 3 hospitais de pronto-socorro para uma cidade de 2.100.000 habitantes, e isso já é um problema de tensão, né? São poucas vagas para uma demanda muito grande. Então, o que nós percebemos hoje aí, logo de pronto, sem verificar outras ações, como estou dizendo, nós estamos verificando a especializada do TCE de saúde, está verificando infraestrutura, escalas de plantão, tempo de resposta, tempo que as pessoas vão passar aí, alimentação, higiene, se os contratos estão sendo cumpridos. A função do TCE é essa, não é uma função policial, não é uma função que fuja do seu escopo. Nosso escopo é emprego de verbas públicas. Se as verbas públicas estão sendo bem empregadas, se os contratos estão sendo pagos, se as pessoas estão recebendo. A situação não apenas do 28 de agosto, mas de toda a rede pública de saúde não melhorou, pelo contrário. Novas denúncias de espera, abandono e negligência surgem a cada dia. Por isso, a equipe da SES, liderada pela secretária Nayara Maxold, se disse interessada em colaborar para solucionar os problemas levantados durante as fiscalizações do TCE. O TAG a ser firmado busca corrigir essas falhas identificadas na gestão da saúde pública do estado, principalmente nos hospitais 28 de Agosto, Platão Araújo, João Lúcio e Fundação Secom. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, na verdade, o que se percebe com frequência e já há bastante tempo, né, é que até hoje o governador Wilson Lima não mostrou o menor interesse em, pelo menos, amenizar os problemas da saúde, porque nós estamos aqui num comentário, né, Nathalie Moraes, e é numa crescente, né? Os problemas, eles vêm aumentando. Nesses 5 anos em que ele está à frente do governo, a saúde só piorou. Até hospitais antes considerados de pré-referência, né, como o caso do Hospital Tropical e o Hospital do Coração Francisca Mendes, foram sucateados e hoje não se pode mais falar que são considerados aí de referência nacional. Pessoas morrem esperando por uma cirurgia. Infelizmente, né, Carlão, é uma situação de calamidade que a gente vem enfrentando na saúde aqui do nosso estado, e o governador assiste toda essa situação sem remorso. São crianças que perderam a sua vida nessa fila da morte. Ele é insensível. Isso porque só esse ano, Carlão, a gente já mostrou aqui no 18 horas, foram 5 casos de crianças de mortes inocentes que não tiveram sequer o direito de uma transferência para o Secom para tentar aí as suas cirurgias. Aqui no 18 horas, nós sempre denunciamos esse descaso e essa irresponsabilidade do governo do estado. E a gente, é claro, Carlão, vai continuar denunciando. Sim. Porque não se vê melhora no sistema. As empresas da área médica que fornecem os médicos, cirurgiões, enfermeiros, maqueiros e até o pessoal de limpeza, eles continuam, todos esses profissionais que a gente acabou de citar aqui, com os seus pagamentos atrasados. São muitos equipamentos e exames que estão quebrados, faltam medicamentos, faltam materiais básicos para a cirurgia e, infelizmente, nada é feito para minimizar os problemas do nosso povo. Só nos resta agora, né? Nós vamos ver, né, se os órgãos de controle, no caso o TCE, o Ministério Público, forcem aí a Secretaria de Saúde a ter um mínimo de gestão com essa nova secretária, porque não falta dinheiro, falta realmente combater de cara a corrupção, aplicar melhor os recursos e ter, é claro, aquela empatia necessária, né, com o sofrimento da população, que é humilhada praticamente todos os dias nas unidades de saúde. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar de meio ambiente. É que uma equipe da Universidade Estadual de Campinas criou um algoritmo que projeta o futuro da Amazônia, Nathalie. Exatamente, Carlão. A invenção simula o chamado ponto de não retorno da floresta. O repórter Felipe Távora conversou com especialistas para entender os detalhes desses projetos. Vamos conferir.
Um grupo de cientistas da Unicamp desenvolveu um programa de computador que quantifica a forma como a vegetação absorve o carbono da atmosfera e o estoca em folhas, troncos e raízes. Ele consegue simular com precisão o chamado ponto de não retorno da floresta amazônica. Isso ocorre porque a forma de programação do projeto permite a entrada de muitos dados. A bióloga Isabela Litaif, mestre em aquicultura e desenvolvimento sustentável, explica o que é o ponto de não retorno e o perigo que ele apresenta ao planeta. O ponto de não retorno, ele é um estado crítico ou um momento crítico onde ocorre uma degradação ou uma destruição da floresta ao ponto que aquele ecossistema não consiga mais se recuperar totalmente. Seja esse evento seja realizado de forma natural ou de forma ali por meio de uma ação antrópica, como se fossem queimadas, desmatamentos. É quando aquela floresta não conseguirá, ou aquele ecossistema não conseguirá retornar ali ao seu equilíbrio. O ponto de não retorno pode gerar alterações nos climas regionais e global e afetar a biodiversidade local. O conceito tem sido debatido nos últimos anos pela comunidade científica e foi tema de vários relatórios sobre mudanças climáticas, como explica Isabela Litaif. Os cientistas ao redor do mundo estão preocupados, então ações de monitoramento, como o desenvolvimento de softwares, de programas, que seja para monitorar, seja para mitigar esses efeitos, são muito importantes. Então, iniciativas como da Unicamp, como chamadas para a preservação, são muito importantes. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 14 minutos, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira. E agora nós vamos falar de política e nós vamos falar direto dos bastidores da política. E é política amazonense, política local, com ela, Cíntia Blink, que inclusive já está aqui preparadíssima, com a língua afiada. Hoje nós tivemos, Blink, a confirmação de mais uma pré-candidatura a prefeito de Manaus, que é o deputado federal Alberto Neto do PL, que nós já sabíamos, porque já estava anunciado essa pré-candidatura, depois de ter sido anunciado pelo ex-presidente Bolsonaro. Hoje ele assumiu, então, no caso aí, oficialmente, que é realmente sim pré-candidato. E você acompanhou a coletiva de imprensa, né? Você está em todas. E o Alberto já, inclusive, não está nem falando mais naquela coisa da chapa puro sangue, né? Cíntia, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Nathalie, todo mundo que tá com a gente no 100.7. Dessa vez eu não estive presencialmente na coletiva, mas eu tenho alguns olhos por lá, né? Então, você acompanhou a coletiva, certo? Você estava ali, né? Entendi. Essa história realmente aí da chapa puro sangue, assim, então, pura sangue e tal, não tá sendo falada. Quem sabe volte a ser dito aí, mas por enquanto o que é dito teremos um PL raiz, teremos um PL, sabe? Tem o Alberto Neto, é do PL já, precisa de mais. Enfim, ao mesmo tempo nós não tivemos ali Coronel Menezes, não se falou porque que ele não estava presente, não houve nenhum tipo de justificativa, mas tivemos Débora Menezes, que é filha de Coronel Menezes, que estava lá, mas olha, vou te falar, com uma cara de poucos amigos, quase nenhum amigo. É mesmo? Cara de que não estava nada contente ali naquela situação, né? Pelo menos nas fotos, ela não parecia estar muito feliz ali naquele cenário. Né, Cíntia? Na foto, no vídeo. Oi? Ela foi convidada, né? Sim, foi convidada. Inclusive, super... Ela aceita convites, né? Ela tem participado, né, de todas as convenções, né, Blink? Ela foi para do Roberto Cidade, deputado, né? Não exatamente para pré-lançamento dele como pré-candidato e tal, mas ela foi para posse dele. Ela é deputada, né? Faz parte, né, também, né? Ou não? Exatamente, ela é deputada, mas Menezes estava ali por quê? Entende? Eu entendo. Sim. Aí temos ela no evento de hoje, no pré-lançamento de Alberto Neto. Ela não foi no lançamento da pré-candidatura de Amon Mandel. Acho que ela tinha outra coisa pra fazer. Sim. Aí não deu pra ela ir pra do Amon. Não sei se ela vai estar na do Cidade segunda-feira.
Mas Menezes não foi e não se falou sobre por que ele não foi, se pegou mal aí. É no mínimo estranho, né? Sem dúvida. E ninguém querer falar sobre o caso deixa ainda mais estranho. Mas tivemos sim o lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto, trazendo muito forte que ele é o pré-candidato apoiado, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E tivemos Alfredo Nascimento dizendo que Bolsonaro ensinou as pessoas sobre o que é direita e esquerda. Mas ele meio se colocou nesse lugar também, de quem tá aprendendo. Não sei se ele tá aprendendo ou se ele tá, sabe, dando uma de João sem braço, porque ele tem um passado na esquerda, né? E isso não é esquecido. Já há algum tempo, já 40 anos ou mais, né? Na estrada aí o Alfredo. Aí agora ele entendeu o que era esquerda e direita. Tá ruim, né? Entendeu? Só Sim. Blink, falando ainda do Alberto Neto, né, do lançamento dessa candidatura, ele deu alguma dica aí de como é que vai desenvolver essa campanha, se ele vai ser oposição ou não ao prefeito Davi Almeida, e o governador Wilson Lima, onde é que foi parar? Então, ele deu várias alfinetadas. Agora não temos mais só Roberto Cidade alfinetando. Temos também Capitão Alberto Neto alfinetando o atual prefeito Davi Almeida. Ele não citou o nome Davi Almeida, mas ele falou que a população espera quem faz obra na cidade, quem faz uma mudança na cidade, não quem pode estar malhando, treinando, enfim. E isso, né, tem endereço certo ali. Não precisou falar muita coisa, né? Já deu todos os spoilers ali de quem ele estava falando. Exatamente. Então a gente deve esperar esse tom. Agora, no pré-lançamento da pré-candidatura, no lançamento da pré-candidatura, enfim. Mas a gente deve esperar esse tom durante toda a campanha, né? Até porque o objetivo é o quê? Derrubar o atual prefeito para ocupar essa vaga. Então, é natural que críticas serão feitas direcionadas ao atual prefeito Davi Almeida. Tanto por ele quanto por qualquer outro concorrente, né? Porque se você quer mudar quem está ocupando aquela cadeira, é porque entende-se que esse pré-candidato se sente mais pronto, mais preparado para estar naquela cadeira do que quem está ocupando ela hoje. Sobre o Wilson, não teve nenhuma fala, não. Sim. Hoje não teve, mas a gente sabe que há uma ligação. Uma ligação ali. É verdade. Bem, que nós temos falado aí já de vários pré-candidatos que sim, que não, eu já até perdi as contas. Você anotou aí direitinho quantos aí nós já temos definidos como pré-candidatos e que partidos ainda faltam definir os seus pré-candidatos e vices também, né? Vice Cíntia, não foi um assunto falado ainda hoje, não por tem falar nada, né, disso, vice, tá bom? Né? Não tem nenhum de vice ainda, né? Só me fala isso, não tem, né? Não temos. Tem. Ok. Tinha a chapa puro sangue, mas aí não é mais. Não é mais tão puro, né? Então. Não. E quantos pré-candidatos já definidos nós temos, Blink? Cara, você me faz fazer contas. Eu não sou boa nisso, mas acho. Vamos chutar que é 5. Porque, nós temos Amon Mandel. Sim. Pelo Cidadania e PSD. Roberto Cidade, União Brasil. Quer dizer, Roberto Cidade ainda não, mas segunda-feira será. Pera, difícil. Vamos pôr ele não, porque ele não tá. Não? Só segunda-feira que vai fazer o lançamento, né? Mas bora pôr. Quem mais? Capitão Alberto Neto. Sim. Davi. PT, né? Davi Almeida. Davi, PT. Naturalmente. A menina lá do Novo, né? Maria Zefaí. E Israel Tuiuca. Do PDT. Acho que é isso. E no PSOL a gente tem 2 candidatos que ainda não definiu. Sim. No PT, 6 candidatos. E aí PT pode acontecer tudo. Pode tanto ter um candidato como ele pode apoiar alguém que já tá aí. Certo. E o que mais? Tá faltando alguém? Acho que não, né? Aí o Cidade, que eu tô contando como se ele ainda não fosse, porque o lançamento é só na segunda-feira. Cidade do União. Nós comentamos isso. Então, é isso. Temos 5 pré-candidatos já e 3 para definir. Então é uma eleição com um número ok de pessoas. Na última teve mais. Mas será que a população realmente conhece todos esses nomes aí? Não. Eu não sei se ela conhece todos esses nomes. Por exemplo, não.
ou se ela entende que tem várias opções. Eu não sei se isso já está claro para as pessoas, até porque é porque a gente respira eleição e campanha e tudo isso porque a gente acompanha, mas não sei se esse já é o grande assunto da cidade. Blink, me conta, amanhã a gente vai ter aí a presença do deputado federal bolsonarista Nicolas Ferreira aqui na nossa capital, Manaus. Ele vem fazer uma palestra, mas ele também vem para reforçar a pré-campanha do Alberto Neto? Ele vai fazer uma palestra sobre o cristão e a política, mas é um momento muito oportuno, né? Hoje a gente teve o lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto e amanhã, sábado, vai ter a palestra. Sem dúvida, Alberto Neto vai aproveitar essa vinda, vai fazer foto, vai demonstrar esse apoio que ele tem, porque ele está se vendendo como o candidato de Jair Messias Bolsonaro, e Nicolas também tem essa mesma força. Então, imagino que rolará aquela imagem, aquela foto, aquela coisa, sabe? Pra dizer que estamos juntos. Sim. Cíntia, e o deputado federal Silas Câmara? Como é que tá a situação dele? Né? Como é que tá a situação dele? Escapou, né, Carlão? Olha aí, de novo, é o Highlander. Exatamente. Ele que foi cassado no primeiro momento, mas depois vieram os embargos de declaração, Sim. que é aquele momento de rever aí essa decisão, bora tentar um recurso e tal. E entendeu-se que o MP não apresentou provas o suficiente. E a prova de um possível crime depende de quem acusa. Portanto, como não havia robustez nessa ação do MP, ele venceu. O Silas foi inocentado dessa história por maioria. Então foi assim que acabou tudo bem, tudo ótimo para Silas, e a terceira vez ele pode pedir música já. Então acabou o inferno astral do menino. Por hora acabou o inferno astral e teremos Silas continuando aí no cargo de deputado federal. Ficamos assim por hoje, Cíntia? Ficamos assim por hoje. Eu trago mais informação pra você segunda-feira. Sextou pras Blink, então. Sextou. Valeu, Blink. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, continue em 100,7, continue na sintonia certa. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas a entrevista ao vivo com Alberto Neto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Já, hein? Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para esse final de semana aqui em Manaus. E é com você, Nathalie. Previsão do tempo. Olha só, Carlão, segundo o Climatempo, a gente vai ter um sábado bastante chuvoso aqui na nossa capital. Vai ter sol com algumas nuvens no período da manhã. Chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima fica aí na casa dos 24 graus e a máxima dos 30 graus, ou seja, um sábado chuvoso. Muito bem, 6h24, você no melhor mix do Brasil. Mix. O Amazonas tem 273 mil jovens que nem trabalham e nem estudam, Carlão. Você já ouviu aí falar da chamada geração neném? Sim. Isso porque, Carlão, os números do PNAD Contínua da Educação de 2023, do IBGE, mostrou também que a taxa de analfabetismo aqui no nosso estado segue uma baixa histórica. E quem tem os detalhes dessa geração neném é o repórter André Meirelles. Os novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta sexta-feira, mostram que, no ano passado, aqui no Amazonas, dos jovens de 15 a 29 anos, 144 mil estudam e trabalham. 396 mil trabalham, mas não estudam. 330 mil dos jovens não trabalham, mas frequentam escolas, curso pré-vestibular, técnico de nível médio, normal ou de qualificação profissional. Já os jovens que não trabalham e nem estudam, os chamados neném, somam 273 mil pessoas no Amazonas, como explica o chefe de disseminação do IBGE, Luan Rezende. É grande o número de jovens que declararam não estar ocupados e nem estar estudando.
mas o maior grupo é formado por pessoas que estavam ocupadas, mas não frequentavam escola, indicando que muitos abandonam a escola para trabalhar. A PNAD Contínua Educação 2023, feita pelo IBGE, também trouxe uma boa notícia. Ano passado, no Amazonas, a taxa de analfabetismo para pessoas com idade acima de 15 anos foi de 5,1%, representando um total de 156 mil pessoas. A taxa é menor que a média do país, que foi de 5,4%. Mesmo com esse índice, o estado ocupa a 12ª posição entre as maiores taxas de analfabetismo do país, como explica Luan Rezende. A pesquisa demonstra que a taxa de analfabetismo amazonense vem regredindo a cada ano. No entanto, quando se analisa por idade, percebe-se alta na taxa de pessoas adultas e idosos. Por isso, a taxa local se mantém no nível intermediário quando comparado a outras unidades da federação. O analfabetismo atinge mais os homens que as mulheres, com 5,2% e 4,9%, respectivamente. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Legal, agora 6h27, hein? Hoje o nosso entrevistado quer ser prefeito de Manaus, inclusive já está oficializado, é pré-candidato à prefeitura de Manaus, que é o deputado federal, já no segundo mandato, o capitão Alberto Neto, que oficializou hoje, como eu falei, a sua candidatura em uma coletiva à imprensa. Ele está aqui conosco em nossos estúdios. Boa noite, deputado. Olha, falando em prefeitura, a gente já começa com os principais problemas de Manaus, que hoje, né, todos nós sabemos, é a violência à segurança pública, né? E o que, no caso, a prefeitura pode fazer nessa área que o manauara se sinta aí mais seguro, porque está complicado, né? Uma situação complicada. Boa noite, capitão Alberto Neto. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, rádio mais popular do nosso estado. Mandar um abraço pro Cadu lá em Brasília, que sempre faz essa ponte. De vez em quando a gente está dando algumas notícias direto de Brasília para a Rádio Mix. Obrigado, Carlão. A prefeitura, ela tem um papel fundamental na segurança pública. Tem que lembrar que lá no artigo 144 da nossa Constituição, quando fala sobre segurança pública, ele diz que é responsabilidade de todos, mas é dever do Estado. Quando ele fala Estado, não é o Estado do Amazonas, mas é o Estado, é a União, o Estado e o município. Cada um fazendo o seu papel para que a segurança possa funcionar de maneira correta. Eu vou dar um exemplo disso. Como é que a prefeitura pode ajudar na segurança? Não é só na guarda municipal. Por exemplo, se lá na nossa periferia, não só na periferia, mas na cidade, se não tiver iluminação pública, o lugar fica privilegiado para os traficantes venderem droga, para acontecer um estupro. Quando a prefeitura não faz infraestrutura nos bairros e a polícia militar não consegue passar com a viatura naquele local, e aí ela deixa de prevenir o crime naquele bairro. Então a prefeitura não proporciona a infraestrutura básica para que a polícia militar faça o seu trabalho preventivo. Quando não tem creche, quando não tem escola naquele bairro, e muitas vezes a família está com dificuldade financeira, isso facilita o aumento da evasão escolar. E o adolescente, ao invés de estar na escola, está nas ruas. E aí ele vira um alvo para o tráfico de drogas, para o crime organizado. Então a prefeitura pode atuar de maneira muito forte. A Guarda Municipal, ela precisa ser revitalizada. Nós precisamos fazer, por exemplo, uma ronda escolar. Imagina a nossa Guarda Municipal armada, equipada, bem treinado, fazendo ronda de uma escola para outra. Além de proteger os nossos filhos nas escolas, nós estamos fazendo também um trabalho preventivo. É a prefeitura fazendo a sua parte dentro da segurança pública. A gente não pode se omitir. Quando um órgão se omite dentro do Estado, a segurança pública fica capenga. Deputado, boa noite, né? Agora vamos falar sobre as suas relações políticas. A gente sabe que o senhor tem uma boa relação com o governador Wilson Lima e tem informação de que ele atuou diretamente na sua pré-candidatura para que ela fosse aí viabilizada. Existe essa possibilidade de uma aliança com o governador do Amazonas e ele poderia indicar aí o vice da sua chapa? Hoje foi o lançamento da minha pré-candidatura. A partir de hoje eu começo a fazer contatos com outros entes políticos para que a gente possa aumentar a nossa chapa. A gente quer uma chapa maior, porque quanto mais
vereadores nós tivermos na nossa chapa, mais fácil que o nosso projeto da cidade, que eu tenho certeza que vai ser o projeto mais bonito da nossa história, o projeto moderno, que vai tirar Manaus dessa situação tão deprimente que hoje está. 4 anos de atraso. Parece que Manaus parou no tempo. Mas sobre articulações políticas, eu tenho uma relação com o governador, não é de agora, desde 2018, praticamente nós iniciamos juntos a nossa trajetória política. Porém, eu sou um candidato independente, eu sou o candidato do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que comprou a ideia para eu ser o candidato aqui na cidade de Manaus, porque o PL está lançando candidatura nas principais cidades do Brasil. É um projeto não só para 24, mas é um projeto para 26. Porque se nós queremos voltar ao poder, a gente precisa ter o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos. Então, Bolsonaro primeiro foi o principal cabo eleitoral, assim, de acreditar nessa ideia que eu seria a figura ideal para liderar esse processo aqui na cidade de Manaus. Logo, o governador tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro o ajudou na sua campanha. Então, e o governador Wilson Lima é muito grato ao presidente Bolsonaro. E aí, quando foi decidido, foi batido o martelo que eu seria o candidato pelo PL na próxima campanha, o presidente ficou muito feliz. E aí eu aproveitei e liguei para o governador. Lógico, para abrir essa porta, para a gente iniciar as conversas, as tratativas sobre futuros apoios, mas para estreitar essa relação, o presidente entender que o governador é muito grato, porque foi importantíssima a presença do Bolsonaro para a campanha do governador Wilson Lima. É uma porta aberta, não tem nada definido, é uma conversa que nós temos que ter. Mas existe essa possibilidade? Com certeza existe. A gente tem que, na política a gente chama de ciscar para dentro. A relação está boa entre o governador e ex-presidente? A relação está boa, ele só reclamou da barba do governador, que achou a barba muito grande, tava mal feita, assim, essa barba, a gente não gosta muito de barbudo e tal. Tirou uma brincadeira, um sarro com o governador de maneira muito tranquila. Sim. Mas a porta está aberta para negociações, mas não tem nada definido. Inclusive no partido dele tem já um pré-candidato, mas é o início de um processo. Acho que daqui para a convenção, muitas águas ainda vão passar por baixo da ponte. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. Deputada, Cíntia Blink está aqui também. O senhor está com uma barba, viu? Só um comentário, mas não é grande, né? A barba tá feia. Vambora. Deputado, teve uma ausência notada hoje na coletiva, que foi a de Coronel Menezes. Ele justificou a ausência, ele está descartado como seu vice e queria acrescentar aqui como foi para o senhor ver Coronel Menezes segurando a mão de Wilson Lima e Roberto Cidade. Foi um pouco estranho, né? Admito que foi um pouco estranho, porque nós tínhamos uma conversa muito avançada e nesse momento ver aquela imagem, a população fica meio sem entender, né? Como é que a gente está conversando, tal, um possível vice, aí no outro dia ele levanta a mão do Roberto Cidade. Foi uma imagem um pouco confusa para quem tá. Se foi confusa para mim, que estou dentro da política, imagina para quem tá fora. Mas na política tem disso, a gente tem que conversar, tem que progredir na conversa. A filha do Coronel Menezes esteve presente no nosso pré-lançamento hoje, foi muito importante. Acho que foi um gesto que as portas estão abertas para que a gente possa continuar conversando. Ninguém lança uma campanha com vice. O vice a gente decide lá na frente, convenção. Essa porta do vice tem que estar aberta para futuras negociações. O primeiro passo foi definir, né, o pré-candidato à prefeitura. Eu não era nem pré-candidato até ontem. Então, foi um passo importante que nós tomamos agora. Mas a situação do Coronel Menezes ainda é uma incógnita, digamos assim, ou não? É uma incógnita ainda no sentido de qual seria a posição dele. Sim. Mas pela conversa, eu conversei com ele, eu acredito que foi ontem, foi antes de ontem, a porta está muito aberta, ele está muito tranquilo no sentido que quer fazer parte do projeto. O que eu posso te afirmar é que a direita entrará unida nessa campanha de 2024. Se ele quiser ser seu vice, a porta está aberta, então, é isso? Isso, não vai depender só de mim, mas a porta está aberta sim, mas que vai depender de composições até o momento da convenção. O que for melhor, qual for a melhor estratégia para que a gente possa vencer a eleição, nós vamos fazer. Porque a gente não pode deixar os outros candidatos vencerem, né?
o atual prefeito não pode vencer, a gente não pode continuar nesse atraso. O outro candidato é muito jovem, não tem experiência para governar essa cidade. Nós vamos mostrar a melhor proposta para a cidade de Manaus. Nathalie. Deputado, o presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, que estava ao seu lado hoje, já foi ministro de Lula e também de Dilma. Como justificar isso para os eleitores da direita? Me conta. Tem que entender que o Partido Liberal, ele não surgiu do nada, ele não surgiu com o presidente Bolsonaro. O Partido Liberal já existia, era um partido de centrão, era o centrão lá no Congresso, né? Sim. Ele indicou o vice do Lula, que foi o José de Alencar, e teve sempre essa conexão com o governo do Lula. Mas com a chegada do Bolsonaro, o Partido Liberal ele foi se transformando no partido de direita. Hoje nós temos 99 deputados federais, desses 90 nós temos 80 que são realmente de direita, mas temos outros que são até de esquerda, porque eles já são do PL antigo, já presenciaram. E o Alfredo, com muito claramente, ajudou até a construção do Bolsonaro estar no PL. Quando foi decidido que o Bolsonaro entraria no Partido Liberal para disputar a campanha da presidência da República, o Alfredo foi importante de deixar as portas abertas. Mesmo ele sendo ministro, ele na reunião com os presidentes partidários, ele falou da importância da vinda do presidente Bolsonaro. É um novo momento que o partido está vivendo. Então, essa questão da ligação do partido com Lula era antes de Bolsonaro. Existe um PL antes de Bolsonaro e existe um PL depois do Bolsonaro. E hoje nós vivemos o PL depois do Bolsonaro, que é um partido totalmente de direita. Deputado, quem o senhor entende, né, pelo andar da carruagem, pelo que o senhor tem observado ao longo já do tempo, né, que já estamos em campanha, né, digamos assim, há algum tempo, quem o senhor acha que será o seu principal adversário nessa eleição agora, nesse pleito? Carlão, quando sei que você gosta de futebol, quando o time quer ser campeão, não pode escolher adversário. Tem que estar preparado. Venha quem vier. Lógico que o prefeito da cidade, ele leva vantagem por estar na máquina, né? Usar a máquina pública. Inclusive, nós estamos até discutindo um projeto, está no Senado Federal, sobre o fim da reeleição, aumenta para 5 anos. É algo que a gente precisa discutir isso. Porque muitas vezes na reeleição, em vez do prefeito ficar preocupado com o seu mandato, em fazer o melhor dentro desses 4 anos, ele fica pensando já na reeleição. Aí fica utilizando a máquina e aí a gente vê vários indícios de corrupção. Recentemente a gente viu alguém dentro da Secretaria de Comunicação com uma mala de dinheiro vivo. Eu não ando com dinheiro vivo, né? Eu não sei se alguém aqui anda, se andar com muito pouco. Hoje nós temos, o Bolsonaro criou no governo dele, foi consolidado o Pix, já para que você não precise. Hoje todo o mercado é eletrônico, não tem como mandar dinheiro. E andar com esse volume de dinheiro é um indício de corrupção. Então a gente precisa investigar, acho que está sendo discutido uma CPI na Câmara dos Vereadores. É uma oportunidade para que a gente possa mostrar transparência em qualquer gestão, seja no governo federal, estadual ou municipal. Mas eu acho que é um adversário forte por estar na máquina em si. O outro candidato é jovem, mas também tem uma força muito grande na internet. É um candidato bem competitivo. Ok. Blink. Deputado, falta exatamente Peraí que... Você é bom de matemática. Falou em número, ficou um pouco complicado para mim. 198 dias para a eleição. Como o senhor vai compatibilizar o mandato de deputado com a agenda de pré-candidato? Como é que concilia aí as duas coisas? Lá em Brasília a gente trabalha praticamente de terça e quarta. Eu viajo segunda à tarde, ou às vezes segunda de madrugada, então passo segunda-feira toda aqui, agora eu vou começar a viajar de madrugada. Aí trabalho terça e quarta, e quinta-feira de manhã eu já retorno de novo para Brasília. É isso, quando eu estiver em Brasília, vou fazer o meu mandato. Inclusive, ano passado nós aprovamos 4 projetos, então eu tenho 4 leis já sancionadas, e me deixa muito feliz que 2 delas ajudaram a Zona Franca de maneira excepcional. Por exemplo, a prorrogação da lei de informática, que são bilhões do nosso mercado, milhares de empregos, a prorrogação da área de livre comércio, que ajuda o município de Tabatinga. Nós aprovamos na defesa da mulher, reservando 10% das vagas do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, para as mulheres que sofrem violência doméstica. Temos lei aprovada transformando o cordão de girassol
no símbolo nacional das doenças ocultas, né? A pessoa, por exemplo, tem um autismo hoje, ela vai fazer uma viagem, ela coloca o cordão de girassol e todo o aeroporto vai identificar que ela precisa ter prioridade, porque visivelmente não aparenta. Então, são um dos projetos que nós aprovamos como deputado federal. Então, quando eu estiver em Brasília, como deputado federal, quando eu estiver aqui em Manaus, sou pré-candidato e tentar fazer a visita a todos conciliando, né? Vai conciliando, Ótimo. Não marque nada pro dia 12, tá? De abril. Dia 12 é que cai em que dia? Sexta-feira. Então, sexta-feira estarei aqui, com certeza. Nathalie. Tem gente que vai fugir? Você estará no debate. Estarei no debate, eu estou me comprometendo. Os pré-candidatos, né? Novidade, inclusive, nesse Já estou confirmado, hein? Já coloca na sua agenda, vou estar lá. Nathalie. Deputado, suas considerações finais. Muito obrigada por aceitar aí o nosso convite. Eu queria aproveitar essa audiência maravilhosa da Rádio Mix, lembrar que amanhã nós temos o evento do Nicolas Ferreira, vai ser no Vasco Vasques, às 10 horas. Quem não sabe onde é que o Vasco Vasques, ali é aquele prédio que fica ao lado do nosso estádio, um prédio maravilhoso lá de eventos. Ao lado da Arena da Amazônia. Ao lado da Arena da Amazônia. Vai ser uma palestra sobre o cristão e a política. Eu quero convidar todos, aberto ao público, não precisa pagar nada, é só chegar lá no horário. Chega um pouquinho mais cedo, porque pelo que a gente está recebendo aqui as mensagens, vai dar muita gente. Vai ser disputado, né? Vai ser bem disputado. O Nicolas é um fenômeno nas redes sociais, né? Olha só, o senhor está falando de redes sociais. Muita gente lembrou o seu voto contra a reforma tributária que preservava a Zona Franca de Manaus. Isso certamente será explorado, sim, na verdade, pelos seus adversários. Não é votar contra a Zona Franca de Manaus, é votar contra a reforma tributária, porque é uma grande aventura. Após a aprovação da reforma tributária, a parte da PEC, nós vamos ter que aprovar vários projetos para manter a Zona Franca. Então, se um projeto desse, se a gente perder a votação, a gente pode estar demitindo milhares de pessoas aqui na Zona Franca. Eu não queria viver essa aventura que é uma verdadeira incógnita. É melhor manter o que nós já temos, que está prorrogado por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. Então, votar contra a reforma jamais seria votar contra a Zona Franca de Manaus. Muito pelo contrário, é se preocupar com o povo, que é porque é uma reforma que vai trazer muito desemprego para o nosso país, inclusive para o estado do Amazonas. Ok, obrigado. Então, conversamos com pré-candidato e deputado federal, capitão Alberto Neto. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e boa noite. Obrigado, Carlão. É sempre um prazer estar na Rádio Mix. Convidar todos para entrar nas nossas redes sociais. Capitão Alberto Neto, pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus. Beleza, 6h43, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora, hein? Agora nós vamos para Brasília, capital federal. Nosso correspondente, Carlos Eduardo Marques, está lá. Cadu, dia movimentado aí em Brasília. Aliás, quando não é movimentado? Só quando é aqueles feriado, né? Olha só, Mauro Cid é o assunto. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro voltou a ser preso. Cadu, de novo, o que aconteceu, Cadu? Conta pra gente aí os bastidores de Brasília. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes. Boa. Dia movimentado, Carlão, aqui em Brasília, com esse fato atípico no caso da delação do Mauro Cid, ele que foi o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso após um suposto vazamento de um suposto áudio que seria do Mauro Cid, afirmando que ele teria sido coagido para fazer a delação contra Bolsonaro e ainda fazendo críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Esse conteúdo, Carlão, foi divulgado hoje pela revista Veja. Os áudios estão circulando já na imprensa, também nas redes sociais, mostrando um certo desespero do Mauro Cid, alegando ter admitido coisas que não sabia, que tudo que ele falou foi sob pressão, enfim, tentando colocar em xeque o trabalho da Polícia Federal, os instrumentos usados pelos investigadores para chegar a essas informações. Depois que esse conteúdo veio a público, Carlão, a Polícia Federal levou o Mauro Cid até o STF, né, agora de manhã. Ele foi ouvido por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes e também ao lado dele ali um representante da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. E depois de meia hora de conversa, o Mauro Cid foi levado ao IML para exame de corpo de delito e encaminhado direto para o batalhão da Polícia do Exército de Brasília, onde ele já está preso nesse momento. Carlão,
Tudo é muito suspeito nessa história. O Mauro Cid não admite claramente que o áudio é dele, ele só diz que o áudio é clandestino e com a inteligência artificial aí circulando há uma suspeita de manipulação. Se ele voltou a ser preso, Carlão, por ordem do Alexandre de Moraes após essa conversa no STF, é porque provavelmente o áudio é dele mesmo, né, do Mauro Cid, mas vazado com a intenção de tumultuar a investigação, colocar de novo a opinião pública contra o trabalho da Polícia Federal e do STF, porque a gente sabe, a delação de Mauro Cid vem norteando as investigações contra Jair Bolsonaro. Só que não adianta tanto enfraquecer essa delação, desqualificar as informações dadas pelo Mauro Cid, porque tem outras delações valiosas também, como aquelas dos militares, da cúpula das Forças Armadas do ex-Jair Bolsonaro, do ex-presidente, né, que contaram detalhes dos planos de Bolsonaro para tomar as eleições. Então essa estratégia, ao longo do caminho de hoje, estão furando, esquentou muito a temperatura hoje, mas nesse momento já está esfriando porque ele voltou para a prisão e a estratégia não deu certo. Carlão e Nath. Carlão já, meu Deus, falou Carlão, eu já ia chamar Carlão de novo. É Carlão também, porque eu sou Carlos Eduardo. Né? São muitos Carlos na minha vida. Meu pai é Carlos, meu irmão é Carlos, você, Carlão. Meu colega de trabalho é Carlos, é muito Carlos. Vamos lá, Cadu. Mas no caso, por idade, eu sou o Carlinhos, tá? Não é pelo tamanho, não. Se fosse Carlão pelo tamanho, seria Carlão, mas sou Carlinhos porque eu sou mais novo que o Carlão. Ah, tá. Não muito mais novo, mas tudo bem, é mais novo. Agora sim, Cadu, me conta, né? O sumiço fake aí dos móveis do Palácio da Alvorada continua dando o que falar, principalmente nas redes sociais. Agora, os deputados de oposição querem convocar o ministro Rui Costa da Casa Civil. Conta pra gente. Isso é outra história que dá pra gente rir, né, Nath? Além dos Carlos, mas é uma história... Vou lhe contar, é uma vergonha, não dá nem para acreditar numa história dessa. Olha, o Nath, o Rui Costa é o ministro da Casa Civil do governo Lula, né? O homem que cuida de tudo, que sabe de tudo, ou deveria saber, né? Ele é o alvo de vários pedidos de convocação para prestar esclarecimentos lá na Câmara dos Deputados sobre essa história dos móveis da Presidência da República, que sumiram inicialmente no fim do governo, depois apareceram e todo mundo... E o governo acabou comendo a bil nessa história, né? A Secretaria de Comunicação soltou uma nota capenga dizendo que a culpa do sumiço foi do Bolsonaro. Imagina, é porque o Lula sabe que os problemas estão na comunicação, né? Imagina se não tivesse. Até agora, Nath, 8 deputados da base bolsonarista entraram com pedido de convocação do Rui Costa, até para que ele se explique o que aconteceu. Se foi falha do pessoal do patrimônio, se foi um milagre, se foi um fenômeno de materialização espírita, porque Lula e Janja ficaram calados, não se retrataram dessa acusação indireta de furto, né? A gente sabe que Lula e Janja fizeram questão de dizer, pós-eleições, né, que Bolsonaro e Michele deixaram o Palácio do Planalto numa mudança e com vários itens a menos, né? Deixaram o prédio depredado, pode até ser, mas a acusação de furto precisa ser retirada com certeza, viu? Os parlamentares querem saber também, Nath, detalhes da compra dos móveis de luxo, né, para o Palácio do Planalto, após essas falas de sumiço. A primeira compra no valor de R$196 mil, foi aí onde Lula comprou alguns móveis, mais a cama dele. Essa cama, inclusive, houve um fala muito grande, que é uma cama muito sofisticada. E a segunda compra foi no valor total de R$380 mil, também móveis para o Palácio do Planalto e para o Palácio da Alvorada. Tudo de forma emergencial e sem licitação, a pretexto do sumiço. O deputado Kim Kataguiri, São Paulo, né, hoje ele também entrou com um pedido de auditoria no TCU. No TCU é o Tribunal de Contas da União, tá? Para verificar se houve má-fé da parte do presidente da República. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que vai entrar com uma ação na justiça contra Lula e Janja pelas falsas acusações. Vexame, né, Nath? Muito feio. Lula. É muito feio, né? Esse é o lance do Brasil, né? Por isso que, bom, enfim. Ei, Cadu, tem mais 2 minutinhos aí, aproveite. Vamos lá. Tem 2 minutos? Vamos então lá de saideiras. Bora lá. Vamos lá, Carlão, tem uma notícia que chamou a atenção hoje, veio de lá do IBGE.
do PNAD, mostrando que o Brasil ainda tem 9.300.000 analfabetos. Isso significa 5,4% da população brasileira. E desse grupo, 8,3 milhões têm mais de 40 anos de idade. Ou seja, com essa análise, Carlão, o Brasil conseguiu avançar um pouco na educação básica, né, já que o número de crianças analfabetas diminuiu bastante, mas perdeu bastante na educação de jovens e adultos, né? O governo diminuiu bastante o investimento nessa área justamente para alfabetizar os mais velhos, as pessoas acima de 40 anos. Agora, Carlão, para encerrar, semana que vem vai ser de calmaria no Congresso Nacional. O Alberto Neto aí falou sobre a questão que eles vêm terça e quarta, né? Que aí ele falou um pouco da agenda dele. Semana que vem vai ser bastante calmo no Congresso Nacional todo, o Senado, Semana Santa, né? Vai ter sessão no plenário na terça e na quarta. Eu falei alguns dias atrás que o acordo era segunda e terça. Fizeram uma mudança agora na quinta-feira à tarde. O Arthur Lira disse, olha, vai ser na terça e na quarta, porque muito deputado já comprou passagem. Então, para evitar uma perda, então vai ser mantido terça e quarta, porém sem a obrigatoriedade da presença do parlamentar aqui em Brasília. Todas as votações, as votações nominais vão ser feitas por meio de biometria pelo celular mesmo, no sistema Infoleg. Isso vai dar um fôlego para que os parlamentares sigam naquele pula-pula de partido, né? A janela partidária está rolando, inclusive alguns partidos estão realizando eventos amanhã, nesse fim de semana, alguns partidos nos municípios estão fazendo eventos de filiação. Está rolando muito nesse fim de semana aí, republicanos, progressistas, o PL também está fazendo muito evento aí nas cidades, principalmente cidades do interior, para chamar novos filiados, né, para os partidos. Então esse fim de semana é estratégico. E para a semana que vem vai ter calmaria só. E na outra semana, como eu disse, não vai ter nada, justamente por causa dessa janela partidária. Mas segunda você está aqui, né, Cadu? Segunda, firme e forte. Não sou candidato, não sou político, não sou rico e sou seu amigo, meu querido. E da Nath também. Beijo, Cadu. Sextou. Beijo, bom fim de semana. Tchau pra vocês. Valeu. Tchau. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,39%, cotado a R$ 4,99. O euro fechou em baixa de 0,09%, cotado a R$ 5,40. Já o Bitcoin fechou em baixa de 2,53% aos R$ 319.418. E o Ibovespa fechou em baixa de 0,88% aos 127.027 pontos. Olha só, a Sony vai aumentar a produção para o PlayStation na Zona Franca de Manaus. A fábrica passa agora a produzir todas as mídias físicas da quinta versão do videogame para o Brasil e América Latina. Olha que detalhe interessante. O repórter Felipe Távora traz mais informações sobre esse assunto. Em um post publicado no blog do conglomerado japonês, a Sony confirmou que todos os discos dos jogos Furry ou Third Party serão publicados pela Solutions to Go, uma empresa multinacional de entretenimento, eletrônicos e acessórios. A notícia ocorreu pouco mais de um ano após os rumores do fim da mídia física do Xbox no Brasil. Ainda não há confirmação se isso vai impactar o valor dos jogos vendidos no Brasil e na América Latina. O industriário e especialista em projetos industriais e no modelo Zona Franca de Manaus, Saulo Maciel, afirmou que a medida vai gerar maior agilidade na entrega dos produtos. Mas, mais do que isso, é a geração de emprego, de renda, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a transferência de tecnologia, porque quando uma fábrica dessas, uma empresa dessas traz investimento para a gente, ela transfere a tecnologia dela para cá. E isso reforça a posição do Polo Industrial de Manaus quanto à sua expertise no meio de eletroeletrônicos e bens de informática. É um movimento muito importante e muito agregador para o nosso polo. A fábrica da Solutions to Go foi atualizada porque anteriormente apenas prensava jogos de até 66 GB na unidade. Agora, games de até 100 GB podem ser fabricados lá, ou seja, títulos como God of War Ragnarok vão poder ser fabricados no Brasil. Felipe Távora para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Nathalie tá pensando que vai abaixar o PlayStation, né, Nathalie? Poxa, claro, né? A gente fica aqui na torcida. Vai que o preço fica mais em conta, já que vai ser fabricado aqui, né, gente? Fica a dica. 6h55, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, hein? Daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, que bacana, os portões do Bumbódromo de Parintins estarão abertos para a grande festa de lançamento do Festival de Parintins 2024, Nathalie. Seja de vermelho ou azul, né, Carlão? O coração aqui já bate mais forte porque tá chegando a hora. E amanhã também começa a temporada bovina de ensaios dos Bombais Caprichoso e Garantido aqui na nossa capital, Manaus. Serão 13 sábados de festa bovina, como explica o nosso repórter André Meireles. Os portões do Bumbódromo de Parintins estarão abertos para a grande festa de lançamento do 57º Festival de Parintins. A partir de 8 da noite de hoje, estará com um elenco completo de cada bombá em 1 hora e 20 minutos de apresentação para cada. Conforme a ordem de apresentação definida por sorteio, Caprichoso abre a festa e o Garantido encerra. Já na capital, os ensaios dos bois começam às 9 da noite neste sábado no Sambódromo. O sorteio definiu que cada boi vai ter 1 hora de show. Pelo sorteio, o Garantido se apresenta às 9 da noite, 11 e 1 da madrugada. O Caprichoso se apresenta às 10, meia-noite e 2 da madrugada. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, vão ser 13 sábados de festa bovina na capital amazonense até a chegada do fim de semana do festival. Para a porta-estandarte do Boi Caprichoso, Marcela Marialva, esse é um momento em que se pode brincar de boi de maneira mais leve. É o único momento que a gente tem, né, para brincar de boi de uma maneira mais leve, mais suave, porque em Parintins, quando chega a semana do festival, aí não dá mais para levar nada na brincadeira, né? Então, esses ensaios são muito importantes. Para o pajé do Boi Garantido, Adriano Paquetá, os ensaios de Manaus é de grande importância para a preparação do festival. Quanto item, é também um teste de evolução, um momento de provar novos movimentos, de mostrar algumas coisas diferenciadas para ver se vai dar certo ou não, né? Então, esse trabalho que é feito em Manaus nos ensaios é de grande importância e tem um reflexo muito grande no festival. A temporada de ensaios dos Bombais no Sambódromo segue em revezamento todos os sábados, até a Festa da Vitória, parando apenas no fim de semana do Festival de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora, 18 horas e 58 minutos, e nós seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Levantamento realizado pelo Instituto Igarapé apontou que a violência contra mulheres da Amazônia Legal teve um aumento de 47% em 2018 e 2022. Os números apontam para a perpetuação de uma situação de extrema gravidade. A violência física é a mais prevalente na região, representando cerca de 40% do total de casos nos últimos 5 anos. O aumento nas taxas desse tipo de violência na Amazônia Legal foi 12 vezes maior do que a média do país. Em 2022, a taxa de violência física na região foi a mais alta registrada desde 2009. Também houve aumento de 34% nas taxas de violência sexual e de 82% das de violência psicológica contra mulheres na Amazônia. Os números voltam a mostrar uma situação de extrema gravidade e devem servir para alertar as autoridades que as ações de combate à violência contra as mulheres na região precisam ser, sim, intensificadas e aprofundadas imediatamente. 18 horas. Ora, 7 horas em ponto. Boa noite pra você, Nath. Boa noite, ouvintes. E a gente volta na segunda-feira agora, hein? Boa noite, sextou, Carlão. Até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas. As notícias. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.